e hoje nós vamos falar sobre o mito ou alegoria da caverna de Platão. Então, caso você queira sair da caverna, ou ao menos dar o primeiro passo, vem comigo nesse vídeo que a gente vai decifrar sobre do que se trata esse mito. Bom, a princípio, o mito ou alegoria da caverna de Platão, ele é um diálogo realizado entre Sócrates e Glauco. Glauco, que é o irmão mais velho de Platão. E esse diálogo ele pode ser encontrado no livro A República de Platão. E esse diálogo ele se baseia na alegoria da existência de uma caverna, onde um grupo de homens que foram feitos prisioneiros moram desde a sua infância nessa caverna, e que eles foram acorrentados e aprisionados por correntes, mas que nessa caverna há uma pequena abertura para a entrada de luz, e que essa luz ela é projetada por uma fogueira que queima incessantemente. E da projeção de luz causada por essa fogueira, eles conseguem ver sombras das pessoas que passam do lado de fora dessa caverna. E as pessoas que trafegam por fora da caverna, elas carregam também objetos dos mais diversos tipos, com formas diversas, de texturas diversas, e também conversam entre si. E alguns ficam apenas em silêncio, mas passam pela parte externa dessa caverna. E essa seria a única referência que esse grupo de prisioneiros tem do mundo, que é justamente essas sombras e os ecos de suas vozes. E durante o diálogo, Sócrates faz a seguinte sugestão: imagine que esse grupo de prisioneiros é libertado e que eles conseguem sair dessa caverna para vislumbrar a realidade como de fato ela é. E assim eles veriam as pessoas, os objetos, as texturas que estão por trás dessas sombras, que eles viram durante toda a sua vida, mas de uma forma diferente. E além de outras milhares de coisas que estavam ao redor dessa caverna e em outras partes do mundo do qual eles iriam se deparar também, ou que ao menos eles não podiam contemplar da mesma forma. E isso, obviamente, iria gerar um choque de realidade muito grande, em perceber que a compreensão e a dedução que eles tinham sobre a realidade era muito pequena e muito limitada comparado ao como ela é de fato. Ou até o quanto essas projeções que eles viam nas paredes das cavernas eram apenas cópias imperfeitas da realidade em si. Logo, eles iriam enfrentar e se deparar com o conhecimento e a dimensão da própria ignorância perante a realidade. E nesse caso, eles teriam duas opções. A primeira seria retornar à caverna e continuar apenas tendo a visão das sombras perante a realidade, mas que ainda assim eles não iriam conseguir retornar exatamente a quem eles eram depois dessa experiência, antes de ver a realidade como ela é. E a segunda opção seria sair de fato da caverna e encarar a realidade, se curar da própria ignorância e se tornarem de fato livres. Mas o preço e o custo disso seria reaprender tudo que eles aprenderam durante toda a sua vida, o que não é nem um pouco fácil. E assim a gente vê que essa alegoria ela pode trazer diversas interpretações, na verdade, diversas reflexões. E eu vou trazer apenas um recorte aqui para a gente não divagar muito também. Mas a mensagem principal, acredito que seja sobre como essa alegoria nos faz pensar sobre a nossa ignorância perante a realidade, sobre o universo, o cosmos e até sobre nós mesmos, sobre o quanto nós somos prisioneiros das nossas crenças ou dos nossos preconceitos, ou seja, aquilo que nós já criamos um conceito prévio antes de conhecer e que moldam a forma como a gente percebe e vive a realidade, apenas se baseando naquilo que nós conseguimos perceber e que é uma fração muito pequena da realidade como ela é. E essa percepção limitada seriam as sombras que a gente tem nessa alegoria, já que essa interpretação é limitada pelos seus cinco sentidos, pelas suas crenças, pensamentos, capacidades físicas e cognitivas e esses preconceitos também, que formam a nossa caverna. E essa saída da caverna, ela é um salto para encarar a realidade. Isso exige muita coragem para você encarar o que é real, o que é verdadeiro. E muito pior, reconhecer a sua própria ignorância, tendo que desconstruir ou reaprender tudo aquilo que você aprendeu durante toda a sua vida. E isso, além de difícil, também é muito doloroso, porque nos leva a questionar sobre a nossa própria existência. E isso pode gerar um medo,
uma angústia, uma ansiedade e um vazio. Mas para viver o extraordinário, a gente tem que aprender a abrir mão daquilo que é ordinário. E se nós desejamos continuar vivendo uma vida banal, resumida apenas em sobreviver, se reproduzir e pagar as contas, a caverna ela acaba sendo o suficiente para quem opta por essa opção. Mas o seu preço, o seu custo é viver uma vida vazia, é viver uma vida esvaziada de sentido, de propósito. Viver sem o sentimento de pertencer a algo maior, a um grande mecanismo de engrenagens que é o cosmos. E é quebrar o status quo e se permitir viver o extraordinário, e não ser apenas mais um no meio da multidão, como uma ovelha em um grande rebanho que forma uma grande massa. E tem até uma frase do Caetano Veloso que se encaixa muito bem nesse contexto, que diz o seguinte: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E isso é se permitir experienciar a verdadeira essência da nossa natureza humana, com as suas alegrias e tristezas, com os seus altos e baixos, com as suas delícias e suas dores, mas que ainda assim aposto que você não trocaria isso por nada, porque todos nós temos um papel, uma função dentro desse grande mecanismo de engrenagens. E o sentido da nossa vida, ela se dá ao viver com propósito e saber qual é o seu lugar nisso tudo. Logo, eu diria que a nossa grande meta é nos tornarmos nós mesmos. Não é subir para algum lugar ou evoluir espiritualmente, mas é, na verdade, retornar à origem. É resgatar a nossa essência, que já está dentro de nós. Mas, para isso, nós precisamos sair da caverna. Sair dessa caverna e lidar com as sombras que nós vimos durante toda a nossa vida. E tem uma frase também do Isaac Newton, que eu acho que é muito pertinente. Ela diz o seguinte: o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui sair da caverna, para eu entender que você chegou até o final do vídeo. Então deixa nos comentários, sair da caverna. E se você gostou, é claro, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva nesse canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E se você tiver alguma outra reflexão, interpretação, também deixa aqui nos comentários, que será muito bem-vindo. Então, até a próxima.